Sem perder muito tempo, abra sua Bíblia em Juízes. Tem um livro aí na sua Bíblia que se chama Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Todos encontraram Juízes 6? Está bem fácil de encontrar, são um dos primeiros livros da Bíblia, pouco depois do Pentateuco. Juízes, capítulo 6. Está com um título assim: a opressão dos midianitas. Opressão é o que muitas pessoas estão vivendo hoje. Muitas pessoas estão oprimidas. Pessoas que não dão conta de orar, pessoa que não dá conta de pregar, pessoa que não dá conta de sequer de vir na igreja. O nome disso é opressão. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Amém. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Então o mal entra na sua vida quando você faz o que é mal perante o Senhor. Amém? Continuando. Verso 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos orientes, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar contra eles nem os seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito tempo debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvidos à minha voz. Até aí, pode sentar. Bom, a Bíblia começa com Adão. Adão, depois Noé, depois Abraão, depois Moisés. De Moisés para frente, depois de Moisés veio Josué. De Josué para frente, não tinha rei em Israel. Deus estipulou juízes, por isso o nome Juízes, o nome desse livro. Deus estipulou juízes. Mas nós começamos no início da palavra assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, por eles ter feito o que era mal perante o Senhor, entrou destruição em Israel. Quando você faz o que é mal perante o Senhor, entra destruição na sua casa. Quando você faz o que é mal perante o Senhor, entra destruição no seu casamento. Quando você faz o que é mal perante o Senhor, entra destruição até na vida dos filhos. Quando você faz o que é mal perante o Senhor, quando você transgride as leis de Deus, quando você não dá ouvido para Deus, a primeira coisa que Deus faz é permitir que o mal aconteça com você. Ele permitiu que o mal acontecesse com o povo dele, você acabou de ler aí. Ele permitiu que o povo de Israel, o mesmo povo que ele tirou lá do Egito, com tanto cuidado, ele permitiu que esse mesmo povo caísse nas mãos dos inimigos chamados aqui de midianitas. Tudo que Israel plantava, os midianitas iam lá com seus camelos e pisava.
só para humilhar. Talvez tudo que você tem feito na sua vida, talvez tudo que você tem plantado na sua vida, o inimigo tem ido lá e pisado só para te humilhar. Talvez você tenha juntado tanto e está tudo escorrendo entre os dedos. Talvez nada tenha dado certo. E você busca a solução no profeta, você busca a solução no pregador, você busca a solução na igreja A, na igreja B, na igreja C. Mas a solução não está na igreja A, na igreja C, na igreja B, no pastor tal. A solução para resolver o seu problema está em uma análise autocrítica que você e até eu às vezes tenho que fazer. O que eu estou fazendo que está entrando esse mal na minha casa? O que eu estou fazendo que está entrando esse mal na minha vida? Deus não permite o inimigo tocar na sua vida e te matar, mas Ele permite os midianitas ir lá e destruir tudo que você tem. Opressão dos midianitas, pessoa que não dá conta de ir na igreja, pessoa que não dá conta de abrir a Bíblia, pessoas que já foram tanto da casa de Deus e hoje não é nada. Está sendo oprimida por quem? Por midianitas. Os midianitas hoje não existem mais. Estão sendo oprimidas por quem? Por Satanás. E eu tenho uma coisa para dizer para você: derrota não é coisa de crente. Derrota não é coisa de descendente de Abraão. De tanto o povo orar, de tanto o povo clamar, Deus suscitou aqui. E disse o Senhor Deus: tendes os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. E o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fui quem os fiz subir do Egito e vos tirei da escravidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais, já tenho suscitado para si um Salvador. Quando você clama, quando você volta os seus olhos para Deus, quando você volta os seus ouvidos para Deus, Ele ouve a sua oração. Você está careca de saber, você está cansado de saber disso. Ele ouve o seu clamor, e no momento em que Ele ouve o seu clamor, Ele já traça um plano para te tirar dessa situação, que eu não sei que situação é, e também não me interessa saber. É coisa de você e Deus. Quando o povo clamou, isso porque Deus entregou eles nas mãos dos midianitas por 7 anos. Toda prova, ela tem um tempo certo na sua vida. O sofrimento não é eterno. Ele só vai ser eterno enquanto você não clamar. O cego de Jericó só foi curado da sua cegueira por quê? Porque ele clamou. O coxo que estava à beira do tanque de Betesda foi curado por quê? Porque clamou. Então, se você ficar de boca fechada, enquanto você não buscar quem é o dono da bênção, é 7 anos de prova. Sem clamar, mais 7, mais 7, mais 7, até o dia que você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque só Ele pode trazer a paz para a sua casa, a paz para a sua vida. Israel plantava, mas os midianitas vinham e pisavam só para humilhar. Talvez você tenha plantado muito, e o inimigo tem vindo na sua vida te destruir. Por quê? Porque ele quer ficar com a sua plantação? Porque ele quer ficar com o seu? Não, ele te destrui só para te humilhar. Não tem necessidade nenhuma de ele fazer mal nenhum com você, mas ele vem fazer o mal na sua vida para te humilhar, para te oprimir, para não deixar você vir na casa de Deus.
Não tinha necessidade nenhuma dos midianitas oprimir Israel. Os midianitas não precisavam da água de Israel. Os midianitas não precisavam da comida de Israel. Os midianitas não precisavam de nada de Israel. Os midianitas precisavam somente humilhar Israel. Satanás não precisa do seu dom de visão. Satanás não precisa do seu dom de pregação. Satanás não precisa da sua voz, não precisa do seu corpo, não precisa de nada de você. Ele só precisa te humilhar perante o seu pai. Ele só precisa te humilhar perante a sua vizinhança. Ele só precisa te humilhar no seu trabalho. Ele só precisa te humilhar. Como os midianitas, vem com o camelo e destrui só para humilhar. É isso que acontece com quem faz o que é mal perante o Senhor. Você viu que no início do verso 6 diz: e fizeram o que era mal perante o Senhor. Cada vez que os filhos de Israel faziam o que era mal perante o Senhor os entregava na mão dos seus inimigos. Para matar? Não, para ensinar. Precisava? Não. Mas como eu digo, Deus não vai ensinar eu e você fazendo cosquinha no nosso pé. Se for assim, ninguém procura Deus, nem eu. A luta, a coisa ruim que vem às vezes, a opressão que vem às vezes, é para mim e você lembrar que nós não somos nada, nada sem o Salvador, que é Jesus. E o povo de Israel se esquecia disso. E enquanto você continuar se esquecendo de Deus, você vai ser como o povo de Israel na mão dos midianitas. Você vai plantar, mas você não vai comer aquilo que você vai plantar. Você vai casar, mas você não vai ser feliz. Você vai ter empresa, mas a empresa não vai trazer felicidade para você. Você vai ter fazenda, mas a fazenda não vai trazer felicidade para você. Você vai ser dono de confecção, mas a confecção não vai trazer felicidade para a sua vida. Você pode ter filho, mas dificilmente o filho vai trazer a alegria que você precisa, porque a alegria que eu e você precisamos, ela está em Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Nada do que você fizer estando longe dos planos de Deus vai dar certo. O caminho é esse. Você tem que fazer o que está aqui. Se desviar para a esquerda ou para a direita, você vai ser destruído, envergonhado. E como eu costumo dizer, não basta para o inimigo te derrubar, ele tem que derrubar e te humilhar e te envergonhar. Muitas igrejas, muitas pessoas, pastores, bispos, não sei, fazem campanhas. Olha, está aqui o óleo, você vai vir aqui hoje que o óleo vai ser derramado, ungido por 300 bispos e vai derramar. Vamos passar o lenço de Israel, vamos. Se você fizer o que é mal perante o Senhor, nada disso vai adiantar. Isso aqui Deus fez com o povo dele. Nota, está no início da Bíblia. Jesus está aqui, ó. Muito antes de Jesus, Deus já estava passando raiva com o povo. O povo já estava passando raiva em Deus. O homem, desde a sua criação até hoje, ele não deu mais paz para Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus traça um plano. Vou mandar meu filho, lá em Gênesis, lá no início. Só que até chegar em Jesus, quanta coisa errada esse povo fez. Nós temos que parar de entristecer o coração de Deus. Deus tem a melhor casa para você, melhor carro,
melhor para a sua vida. Mas enquanto você fizer o que é mal perante o Senhor, os midianitas vão vir com seus camelos, vai pisar em tudo que você plantar, vai pisar e não vai sobrar nada. Enquanto você entristecer o coração de Deus, os midianitas estão logo ali para acabar com a sua vida sentimental e torcer e não sobrar mais nada, só para te ver no chão. Mas o Deus que eu sirvo, Ele não quer te ver no chão, Ele quer te ver em cima. Ele não te constituiu para ser cauda, Ele te constituiu para ser cabeça. E de tanto o povo clamar, Deus mandou a salvação, a solução. Talvez não está faltando clamar mais um pouco? Foi 7 anos de prova, não foi 7 dias. Eu não sei quanto tempo você está na luta, assim como eu, mas tudo tem fim, nada é eterno. Eterno é só Cristo. Choro uma hora tem fim, uma hora acaba. Sofrimento tem fim, nós vamos acabar, vamos morrer uma hora, né? Então, de tanto o povo clamar, eis que aparece um homem chamado Gideão. Verso 11 do capítulo 6. A salvação vem quando você para de fazer o que é mal perante o Senhor e quando você passa a clamar. Clamou, a solução veio. Gideão. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? E por que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A salvação veio de um homem que, quando o anjo foi falar com ele, ele falou: mas eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não. O socorro para a sua vida, eu vou falar isso pela 1000ª vez, não vem da prefeitura, não vem do vereador, não vem do deputado, não vem do Bolsonaro, não vem. A solução para a sua vida vai vir de onde você menos espera. E você, Gideão, vai ferir os midianitas, esse povo que está roubando tudo da gente, como se fosse um só homem. Gideão estava malhando trigo, escondido, para esconder os midianitas não roubar aquilo que ele estava fazendo. Em tempo de lutas, em tempo que muita coisa está dando errado na sua vida, o silêncio é a melhor saída. Vai trabalhar, vai orar, vai malhar o trigo em silêncio. Coloca a sua vida espiritual a salvo dos midianitas. Coloca a sua vida espiritual a salvo do inimigo que quer vir destruir tudo que você tem feito. Em tempo de luta, em tempo de guerra contra os midianitas, tem que colocar, tem que malhar o trigo, tem que guardar para colocar a salvo do... Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Coloca
aquilo que você tem de mais precioso hoje para nós não é o trigo é a salvação. Guarda a tua salvação num lugar onde Satanás não pode achar. Sabe por quê? Porque você vai ferir uma legião de demônios como se fosse um só homem. Verso 16: tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal que tu és comigo e que o Senhor fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha diante de ti. Respondeu ele: esperareis até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos, asmos e uma efa de farinha e carne, e pôs no cesto, e o caldo numa panela. Trouxeram-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima do caldo. Bom, deixa eu traduzir para você. Isso aqui foi uma prova que Gideão tirou com o anjo, para ele ter certeza de que era o anjo que estava falando com ele. A vitória veio no capítulo 7. Abre aí, capítulo 7. Essa história é muito conhecida, muito pregada. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Capítulo 7, verso 2. Todos encontraram? Amém? Culto de ensino é mais a leitura mesmo. Bom, disse o Senhor a Gideão. Aliás, vamos começar do início. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos, Gideão. Israel poderia se gloriar de mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregoa, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo quantos? 22.000, e ficaram 10.000. Se é a solução para a sua vida, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei, não quero saber também. Se a solução para o seu problema vir da mão do pastor Daniel, talvez o pastor Daniel, de tanto resolver os problemas dos outros, uma hora ele poderia se gloriar. Se a solução para o seu problema vir do prefeito, se ele começar a resolver o problema de todo mundo, daqui a pouco ele vai estar se achando um Deus. Se a solução para vencer os midianitas que estavam oprimindo aquele povo viesse do tanto de gente que estava junto com Gideão, aquele povo podia achar que eles venceram por eles, e Deus foi um mero coadjuvante. Então, enquanto você colocar alguém no lugar de Deus na sua vida, não vai dar certo. Enquanto você der a glória de Deus para outro, não, eu venci isso aqui porque o fulano de tal arrumou para mim lá em tal lugar, e Deus. Enquanto a solução, enquanto você estiver colocando na conta de outro aquilo que é para ser depositado na conta de Deus, ainda não vai chegar a solução para os midianitas sair.
Então Deus pega e fala: ó, ainda tem gente demais. Os tímidos, os medrosos, pede eles que volta. E voltou quanto? 20 mil. 22, né? 22 mil. 22 mil. É gente demais. É uma cidade de Séries, tem inteirinha. Séries tem 15. É uma cidade do tamanho de Tapaci. Voltou, né? 4. Disse mais o Senhor a Gideão. Gideão, ficaram 10 mil, não foi? Ficaram 10 mil, ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Este contigo irá, porém todo aquele com quem eu te disser, este não irá contigo. 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como o cão faz, este porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e for beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo que se abaixou de joelhos para beber água. Então disse o Senhor Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém aqueles 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial, e ouvirás os que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço, pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos, em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos deles entregou Deus os midianitas e todo o arraial. Então nós aprendemos que Deus não dá a sua glória para ninguém. Voltaram 22 mil, ficou 10, tem gente demais, só 300. 300 com espada, com cântaro, e a vitória foi garantida para o povo de Israel. A vitória foi garantida com apenas 300 homens. Primeiro, eles fizeram o que era mal perante o Senhor e ele os entregou nas mãos dos midianitas. Segundo, eles clamaram. Clamou, o socorro veio. Socorro veio de uma forma inesperada. Socorro veio de um lugar onde eles menos esperavam, do menor da tribo lá de Manassés. Veio do menor. Quarto, o jeito de Deus operar talvez não é o jeito que eles esperavam. Então o jeito de Deus operar na sua vida não é do jeito que você quer. Não é na sua cartilha que Deus vai olhar e seguir. Quinto, só os corajosos venceram. Então, chegamos à conclusão que para não sofrer, para não pagar preço na sua vida, faz o que é bom perante o Senhor
não dá a glória de Deus para ninguém, confia em Deus, porque Ele age da maneira dele. Se é com 20 mil, amém. Se é com 10 mil, amém. Se é com 300, amém. Vá para a luta, seja forte, valente, lutador, que a salvação vai vir. A história de Gideão nos ensina muito. Derrota não é coisa de crente. Deus não tirou você de onde tirou para te entregar na mão de midianita. Então, uma música da Shirley Carvalhais, Deus dará de volta tudo para você. Se algum dia os midianitas tomou de você, Deus vai dar de volta. Se algum dia o inimigo tomou alguma coisa de você, Deus vai dar de volta. Fique de pé. Vamos encerrar essa. Quero que você ore pela sua vida, porque vai ser através do seu clamor que Deus vai dar tudo de volta para você. Se algum dia o inimigo tomou, Deus vai restituir 10 vezes mais. Deus vai dar de volta, porque derrota não é coisa de crente. Deus vai dar de volta, porque escolhido de Deus não nasceu para comer lixo. Deus dará de volta, porque filho de Abraão, filho da promessa, não vai passar a vida inteira sendo servido por midianita. Midian, descendentes de Ló, eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você que um dia o inimigo roubou. Se o inimigo tiver roubado de você, Deus vai restituir 10 vezes mais. Senhor meu Deus, estamos aqui clamando, meu Deus. Eu clamo pela minha vida, papai. Se algum dia eu tenho entristecido, Senhor Deus, se algum dia eu tenho te entristecido, Jesus, se algum dia eu tenho feito que era mal perante o Senhor, que o Senhor me perdoa nessa noite, que o Senhor perdoa a minha vida, papai, que o Senhor me perdoa. Se algum dia, papai, eu tenho feito que é mal perante o Senhor, que o Senhor venha me restituir, que o Senhor venha restituir cada um desses irmãos que estão aqui essa noite, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer de volta tudo aquilo que o gafanhoto roubou, tudo aquilo que os camelos, os midianitas pisaram, Senhor Jesus, os camelos, os midianitas com suas patas, Senhor Jesus, estragaram a plantação de muitos que aqui estão essa noite, mas em nome de Jesus não vai conseguir, porque somos todos descendentes de Abraão pela fé, somos todos descendentes do Deus vivo, e derrota não é coisa de crente, derrota não é coisa daqueles que estão na igreja da vitória, não é coisa daqueles que estão juntos com Deus de Israel. Pai querido, Pai amado, o tempo de perder acaba hoje, porque a partir de hoje muitos que estão aqui vão passar a fazer o que é reto e não o que é mal perante os seus olhos, Senhor Jesus. O Senhor conhece o oculto, o escondido, o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está, Senhor Jesus. O Senhor tem chave para entregar na mão de quem está na esquerda, o Senhor tem bênção para entregar na mão de quem está na direita, o Senhor tem provisão no sentimental para quem está na direita. O inimigo tem tentado, mas ele não vai conseguir. O inimigo tem tentado roubar, mas ele não vai conseguir. Ele vem para matar, roubar, destruir e humilhar, mas ele não vai conseguir, porque tem Gideão aqui, tem Gideão que tem coragem de enfrentar 300 mil homens com apenas 300 pessoas. Tem Gideão que tem coragem de enfrentar o inimigo, mesmo com sua fraqueza, mesmo com a sua pequenez, e é na pequenez que o Senhor nunca usou ninguém grande, o Senhor nunca usou rei, o Senhor nunca usou, o Senhor sempre usou profeta pobre, Elias, ninguém sabe nem de onde veio, Gideão, o menor,
A bênção vai vir de onde você menos espera, mas a partir do momento que você parar de entristecer o coração de Deus, e o inimigo não vai roubar mais nada de você. A sua hortinha vai estar fechada e camelo de midianita não vai pisar e te humilhar. Eu agradeço, irmão, pela oportunidade, que essa palavra tenha servido para você. Derrota não é coisa de crente. Amém? Eu agradeço, irmão, pela oportunidade.